Olá campeão, olá campeã. Agora no meu relógio são 22 horas, mais 10 minutos, 22 horas, 10 minutos. Esperar vocês chegarem para que a gente possa usar esse nosso canal de liberdade de expressão para fazermos uma denúncia muito séria. Se você puder compartilhar, compartilhe, porque o que nós vamos falar agora é algo muito sério, é algo muito importante. Então, quem puder compartilhar, muito obrigado. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal está cometendo um verdadeiro crime, um crime à liberdade de um cidadão, ao direito de um cidadão. Logo, o Supremo Tribunal Federal, que tem que zelar pelo direito da cidadania, pela Constituição Federal. Bem, e qual é o crime, qual é a grave ou o grave delito do direito do cidadão que o STF está cometendo? O jornalista Alan dos Santos, ele é o responsável, o editor responsável pelo Terça Livre. Terça Livre é um canal que fala sobre política, fala sobre a história do Brasil. É um canal que celebra o patriotismo e é um canal que tem estado aliançado com o presidente Bolsonaro. Aliás, o Alan dos Santos tem sido uma voz em defesa da pauta Brasil ao longo de todos esses anos, muito antes do presidente Bolsonaro se tornar presidente da República. O Alan, inclusive, foi um dos intimados a estarem presentes para depor na CPI da fake news na Câmara Federal. Uma CPI que foi instalada para investigar as fake news, mas que na verdade tornou-se mais tarde um instrumento da esquerda para tentar descredibilizar o governo Bolsonaro, tentando colocar na cabeça da população brasileira de que havia um gabinete de ódio do presidente Bolsonaro. Inclusive o Alan dos Santos foi tido como um dos cabeças desse gabinete do ódio, ou seja, desse gabinete de onde sairia, segundo eles, todas as fake news produzidas pelo então candidato Jair Messias Bolsonaro, uma verdadeira lorota, uma verdadeira mentira. Pois bem, o Alan dos Santos agora foi intimado a prestar depoimento no inquérito 4.781, que corre sobre segredo de justiça, ou sob segredo de justiça. E este inquérito, ele investiga as famosas fake news produzidas contra os ministros da Corte, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Até aí, tudo bem, você intimar alguns para que falem, para que digam alguma coisa sobre essas fake news que eles dizem, né? Que, na verdade, esse inquérito foi aberto no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes, apenas como um ato de tentativa de freio às críticas da população brasileira contra o Supremo Tribunal Federal. Lembra? Estava havendo muitas críticas e aí o ministro resolve então tentar quebrar sigilos e fazer uma caça às bruxas. Nessa caça às bruxas entrou o nome do Alan dos Santos. Até aí tudo bem, o inquérito
foi formado e agora cabe ao Alan prestar o seu depoimento. Qual é o grande problema e qual é o grande crime que o STF comete contra o cidadão, contra o direito do cidadão Alan dos Santos? É que, na verdade, ele foi intimado, só que ele vai prestar depoimento sem saber se ele vai prestar como testemunha, se ele vai prestar como investigado, por um fato só: ele e seus advogados, ou seu advogado, não tiveram acesso aos autos. Ora, como ele vai prestar um depoimento no STF sem que o seu advogado, ou ele mesmo, tenha acesso aos autos? Portanto, ele não sabe se vai comparecer como testemunha, e aí ele tem que se preparar. Ele não sabe se ele vai comparecer como investigado, e aí ele tem que se preparar, simplesmente porque não se dá a ele o direito de saber por que ele está sendo intimado. Ora, ele é um jornalista. Uma intimação como esta, que não dá direito dele saber o teor da intimação, que não dá a ele acesso aos autos, isto caracteriza como um atentado à liberdade de imprensa. Isto é, sim, um atentado à liberdade de imprensa. Porque, na verdade, quando ele está sendo intimado pelo STF, ele está sendo intimado não como um cidadão comum, mas como um jornalista que ele é, como um crítico político, como um crítico nacional que ele é. Esse é o seu papel jornalístico. Ora bolas, aí a minha pergunta que eu faço aqui é que onde está, por exemplo, o ministro Dias Toffoli? O ministro Dias Toffoli, que até pouco tempo atrás, em nome da liberdade de expressão artística, deu a liberdade para que o Porta dos Fundos seguisse com o seu filme na Netflix, mesmo eles cometendo um vilipêndio contra a fé cristã. Mas o ministro Dias Toffoli resolveu fechar os olhos ao vilipêndio que o Porta dos Fundos cometeu com a coprodução da Netflix e resolveu permitir que esses ditos artistas, mesmo vilipendiando a fé cristã, pudesse propagar o seu filme em nome de uma pseudo-liberdade de expressão artística, não é? Apesar de que o ministro Dias Toffoli, ele é muito contraditório, porque ele permite uma liberdade de expressão do Porta dos Fundos, mas ao mesmo tempo manda caçar as revistas da Cruzoé, que sairia com uma matéria de uma suposta delação do ministro Dias Toffoli, daquele pseudo-nome, daquele codinome que poderia estar relacionado a ele, o amigo do meu pai, lembra disso? E ele mandou caçar todas as revistas, recolher todas as revistas que estavam nas bancas, cometendo um atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Então agora, um jornalista, ele é intimado a comparecer ao STF, mas não tem direito a saber se ele vai comparecer como testemunha ou se ele vai comparecer como investigado. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes, não é? O STF não dá a ele o direito de conhecer os autos. É claro que ele não vai poder comparecer desse jeito. É claro que ele não vai poder aceitar esse tipo de intimação que fere o seu direito enquanto cidadão e que é um atentado à liberdade de imprensa, sim, porque Alan dos Santos é um jornalista. Será que o que vale para o
Greenwald do Intercept não vale para o Alan dos Santos? Onde está o presidente Rodrigo Maia, que saiu em defesa do criminoso, não é? Esse sim é um criminoso. Esse sim se associou aos hackers para desestabilizar o governo Bolsonaro, não é? Porém, ele teve o apoio imediato do presidente Rodrigo Maia, que levantou a voz e disse que o que o Ministério Público Federal estava fazendo, não é? Contra este jornalista do Intercept era um crime à liberdade de imprensa. Ora, será que o que vale para um jornalista de esquerda não vale para um jornalista de direita, presidente Rodrigo Maia? Nós estamos aguardando Vossa Excelência se manifestar sobre esse absurdo do STF convocar um cidadão brasileiro e não dar a ele acesso aos autos do inquérito que ele está sendo convocado. Isso é um absurdo. Há pouco tempo atrás, um outro jornalista ligado às pautas do presidente Bolsonaro, o Edson Salomão, que é um querido amigo, que é um querido irmão, ele já sofreu o absurdo de ter um mandado de busca cumprido na sua própria casa. Agora, mais um jornalista de direita ligado às pautas do presidente Bolsonaro, agora ele é convocado a depor sem sequer o seu advogado ter acesso ao inquérito. Isto é um verdadeiro absurdo. Portanto, eu quero manifestar a minha solidariedade ao jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre. Você que conhece o Alan, eu peço que você compartilhe esta live nesse momento, porque somente a nossa união nesta hora, somente o barulho que a gente fizer vai poder convencer ao ministro Alexandre de Moraes a permitir que o advogado de Alan dos Santos tenha acesso ao inquérito. Obviamente o Alan não pode comparecer a esta intimação, o Alan não deve ir, porque ele não sabe em que condições ele vai se apresentar como testemunha, e aí ele deveria se preparar como seu advogado ou como a pessoa que estará sendo investigado neste inquérito. Isso é um absurdo, isso fere a liberdade da imprensa, isso é um atentado à liberdade do cidadão brasileiro. Não estou falando nem do jornalista agora, primeiro do cidadão brasileiro. Qualquer cidadão tem que saber o conteúdo do inquérito pelo qual ele está sendo intimado a depor. Isso é um direito, isso é uma prerrogativa constitucional. E o STF não poderia estar ferindo esta prerrogativa constitucional. Eu lamento esta atitude do Supremo Tribunal Federal, em especial na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, se a gente se calar, essa turma atropela. Se a gente se calar, essa turma faz o que quer desse país. Portanto, a gente não pode se calar. E o canal que nós temos é esse aqui, ó. É esse aqui. É essa telinha. É isso aqui. Esta é a nossa liberdade. Graças a Deus pela internet. Porque aqui a gente pode expressar aquilo que nós queremos. Inclusive quando a gente está indignado com a decisão de um ministro da Suprema Corte Federal. Ok? Um abraço a vocês. Deus abençoe. Quem puder compartilhar, vamos compartilhar, porque está havendo uma perseguição a um jornalista ligado à pauta Brasil do presidente Jair Messias Bolsonaro.
Se fosse um jornalista de esquerda, haveria muita gente, mas muita gente agora sendo solidário. Mas como é um jornalista de direita, como é um jornalista da Pauta Brasil, como é um jornalista aliado ao presidente Bolsonaro, então nós não temos nenhuma repercussão. Nós temos o silêncio da imprensa, nós temos o silêncio da mídia convencional, nós temos o silêncio das autoridades que até pouco tempo estavam se manifestando em defesa do dono do Intercept, ok? Alan dos Santos é um brasileiro e merece ser respeitado como cidadão brasileiro, mas ele também é jornalista e ele merece ser respeitado no seu direito como jornalista. O STF não tem direito de convocar um cidadão brasileiro para depor e não dá a ele, ao seu advogado, o direito ao acesso ao inquérito. Isso é uma vergonha, isso é lastimável. Alan dos Santos, estamos juntos. Deus te abençoe. Boa sorte, irmão. Vai dar tudo certo. Um abraço, pessoal. Vamos compartilhar e vamos para cima deles.